Muito boa tarde. Cumprimento a todos aqueles que me têm dado esse gosto imenso destas duas reuniões semanais que estamos fazendo acerca do tema geral da propedêutica jurídica e mais agora, desde a última nossa reunião, que foi na terça-feira, dedicando-nos um tanto ao tema do direito público, ou seja, ingressando na ideia da noção de direito público por meio da consideração de um dos trabalhos, centralmente de um dos trabalhos, daquele que terá sido um dos maiores cultores da teoria do Estado no Brasil, seguramente o maior doutrinador do naturalismo clássico no Brasil, um dos maiores do mundo, que foi José Pedro Galvão de Souza. Eu quero, ao iniciar esta minha exposição de hoje, agradecer mais uma vez a Noreg, da seção do Paraná, na pessoa de sua presidente, a tabeliã Mônica Della Vecchia, pelo trabalho de divulgação, preparando até mesmo o tal banner eletrônico, obra liderada, fiscalizada pela doutora Mariana Herrera, com a competência habitual. Muito obrigado. Eu deixo aqui consignado realmente o testemunho do meu reconhecimento. É, Bom, antes de nós começarmos hoje a exposição, que vai fundamentalmente cuidar da estrutura da sociedade política, nós paramos neste ponto na nossa última reunião, duas questões que eu queria mencionar aqui. A primeira é que ontem à noite eu acabei acertando, combinando com um grupo que se chama Veredas, lá parece que sediado, é uma sede virtual, né? No Piauí, uma, um encontro, né? Essa tal da live, para terça-feira à noite. Eu ainda não tenho o link correspondente, mas indicarei oportunamente. Só para tratar, a ideia é entrevistar-me sobre José Pedro, falar de José Pedro. Ou seja, nós estamos num momento muito favorável em retomar a obra de José Pedro, uma certa recuperação das ideias do Dr. José Pedro. Também muito é preciso reconhecer o papel que nisto vem exercendo a Livraria Resistência Cultural, lá de São Luís do Maranhão. Então, oportunamente indicarei isto. E a outra coisa que eu queria mencionar também, que me lembrava hoje de algo interessante. O tempo passa e certos exemplos são dados. Então, o José Pedro tinha um hábito muito curioso. Nós estamos falando aqui da década de 80, final da década de 70, início da década de 80. Evidentemente não havia internet, não havia esses recursos todos dos meios eletrônicos. E então era normal que as pessoas conhecessem as notícias, tomassem ciência dos acontecimentos, normalmente ou por rádio e televisão, ou por meio de jornais. Então, Zé Pedro assinava lá uns tantos jornais, lia esses jornais habitualmente. Então, ele estabeleceu uma prática muito interessante, já naquela altura. Exatamente no período da quaresma, ele não lia jornais, e normalmente ele não via televisão, ou seja, não via jornais, e chegou a dizer-me, mais de uma vez isso, que era curioso, que as notícias mais importantes lhes eram dadas pelos amigos, pelas pessoas com quem ele convivia. De modo que não havia falta nenhuma para ele, não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de uma das pessoas mais bem informadas e mais bem formadas da época no Brasil, não fazia falta nenhuma ler as notícias do dia a dia. Eu confesso que diante do volume, da avulsão de notícias que nós temos agora, em que houve uma confusão muito grande entre jornalismo informativo e jornalismo opinativo. Antigamente isso era bem discriminado, ou seja, dava-se a notícia sem opinião. Agora as notícias vêm já com uma carga opinativa, para bem ou para mal. Eu não sei se essa medida não era realmente uma medida preventiva muito boa, para evitar uma certa contaminação com, com determinado tipo de ideologia. Enfim, contando aqui um episódio envolvendo a vida de José Pedro.
Bom, vamos então tratar hoje. Eu parei a propósito na página 13 do livro Iniciação à Teoria do Estado, que é esse livro que está aqui. Né? Porque nesta parte ele faz o Tosepeno fez nesse capítulo que é sobre, intitulado assim, A Sociedade e as Sociedades. Lembra-se que a ideia dele é que a sociedade política é uma sociedade de sociedades. Ele, então, depois de referir a sociedade política, trata da estrutura da sociedade política em 3 parágrafos curtos. Mas, em seguida, vem o capítulo segundo, que é justamente sobre as sociedades políticas e a ordem natural. Ou seja, esta primeira ideia, que é o último tópico do capítulo primeiro sobre a sociedade, é já uma antecipação, um resumo do que viria no capítulo segundo. Então, eu preferi parar a nossa exposição anterior, antes de entrar nesse resumo, e deixar para hoje unidas esta parte relativamente ao resumo que ele faz da estrutura social e política e, ao menos, o início do segundo capítulo. Eu pretendo, da mesma forma, examinar apenas parte do segundo capítulo, deixando a parte final, que é um pouquinho mais densa, para a próxima semana, próxima terça-feira. Volto aqui a insistir num ponto que me parece muito relevante. O professor Pedro escrevia com muita clareza. A sua linguagem era cristalina, mas também oralmente. Há uma característica dele na exposição oral que foi bem traçada pelo desembargador Italo Galli. O desembargador Italo Galli foi um dos grandes desembargadores aqui de São Paulo, um dos meus maiores na magistratura de São Paulo. Eu, na verdade, fui muito incentivado por ele para prestar concurso à magistratura, isso há 40 anos atrás, 42 anos atrás. E o doutor Italo Galli dizia que o doutor Zé Pedro era uma pessoa fora da cátedra e outro quando assumia a cátedra, porque tinha um vigor extraordinário, uma retórica muito firme, educada, porém muito firme. Ia direto ao ponto e sabia conduzir bem as coisas. E era um pouco diferente, efetivamente, do trato pessoal, em que ele era extremamente cortês e sem a mesma invectiva que tinha quando assumia a cátedra. Mas, em todo caso, tanto falando quanto escrevendo, era muito claro, realmente muito claro. Isso, aliás, me custou, curiosamente, críticas. Muita gente que queria criticá-lo por algum motivo, quase sempre a gente que não lia o livro dele, né? Mas tinha que dirigir crítica, fazia essa crítica. Ah, os livros são claros demais, como se a clareza fosse a mesma coisa que superficialidade. Não é assim, né? Bom, vamos lá. A sociedade política, diz o Pedro, não é, pois, ele está se reportando já ao caminho que vinha articulado anteriormente, uma soma de indivíduos abrangidos num todo mecânico. Lembra-se do exemplo escolar que eu mencionei na exposição passada, ou seja, nós não dizemos que uma casa é uma soma de tijolos. A casa tem uma certa estrutura, tem baldrame, tem pilares, tem vigas, tem cômodos na sua divisão, tem encanamento, tem passagem de tubos de luz, de energia elétrica, etc. Da mesma forma, nós não podemos dizer que a sociedade política seja um conjunto de indivíduos que sejam meramente amontoados num todo mecânico. É sim um conjunto, mas um conjunto orgânico, ou seja, possui uma organicidade. Eles trabalham como partes dentro de uma ordem, não é? Conjunto orgânico do quê? De famílias e de outros grupos sociais, corpos intermediários. Essa expressão corpos intermediários, ou grupos intermediários, grupos sociais menores, corpos sociais menores, expressões essas todas que se tornaram célebres ao longo dos últimos anos, sobretudo, das últimas décadas, exatamente no momento em que vai desaparecendo essa concepção da organicidade social, mais as pessoas começam a mostrar a realidade e dar nomes a essas realidades que antes, por serem já francamente reconhecidas, não mereciam tamanho destaque. Portanto, diz José Pedro, a sociedade política é uma sociedade de sociedades. Societas societatum, ou seja, sociedade de sociedades.
Por sua vez, prossegue ele, na estruturação político-administrativa, tratando-se das nações modernas, vemos que essas nações modernas se dividem em unidades sociais menores, integradas no organismo do Estado. Esse é o caso brasileiro, é típico, não é? Nós temos aqui, como sociedades menores, as províncias, que nós chamamos aqui de Estados-membros. Essa designação vem de uma cópia, que logo nos primeiros anos no final do século XIX, né, primeiros tempos, não os primeiros anos, primeiros tempos da República, consistiu numa pura e simples imitação da designação dos Estados Unidos da América. E, portanto, a nossa primeira designação republicana foi Estados Unidos do Brasil. Mas no Brasil, nós tínhamos um Estado unitário, nós não tínhamos Estados. E, portanto, não tinha sentido falar em Estados Unidos. Lá, na América do Norte, sim, eram estados que se reuniram. Aqui, não. Aqui disse muito bem, nesse aspecto, o insuspeito Rui Barbosa. O que nós tivemos foi a reunião de coisas já reunidas. Mas, enfim, chamamos, e até hoje chamamos as nossas províncias de Estado. E aí temos o município, que é uma célula política, a província, como eu disse, num âmbito maior, compreendendo vários municípios. E diz José Pedro, município e província corresponde à formação sociológica das pequenas comunidades locais e das regiões integrantes de toda a sociedade nacional. É interessante aqui pontualizar algo. Não deixa de ter sido, independentemente da consideração jurídico-constitucional que se queira dar a esta matéria, isso não vem ao caso na discussão, não deixa de ter sido interessante do ponto de vista da filosofia política e da sociologia jurídica, que nessa questão agora de aplicação das leis e de decretos acerca da pandemia, da moda, se tenha cogitado da competência também das províncias, ou seja, dos Estados-membros e dos municípios. E é apontado com razão, ao meu ver, que essas entidades, portanto, grupos ou unidades sociais menores, estão mais próximas dos fatos e podem atender mais facilmente a peculiaridade. O que não se entende, esse é o problema, o que não se entende é por que as províncias não têm de observar algumas diretrizes da União, por ser exatamente por estar mais próxima dos fatos, mas em contrapartida os municípios têm que sempre observar as determinações provinciais, as determinações dos Estados-membros, das províncias. Esse é o ponto. Ou seja, admitiu-se uma certa subsidiariedade até certo ponto. Admitiu-se a peculiaridade provincial, mas acaba por não admitir-se a peculiaridade municipal, que é mais local, que é mais concreta. Isso é curioso. Isso parece um equívoco no acercamento da matéria. Volto a dizer, independentemente aqui do exame da juridicidade constitucional. Diz ele que poderia comparar-se a sociedade política ou civil, aqui ele usa essa alternativa, a uma grande pirâmide. Em sua base está a multiplicidade de famílias e no ápice o Estado. Note-se que aqui é a primeira vez que ele, então, deixa claro que há essa designação do Estado como uma parte da sociedade. Porque nós frequentemente também mencionamos a sociedade total, sociedade política, com o nome Estado. Eu disse no início, essa é uma expressão, o termo Estado é um termo pelo menos análogo, para não dizer que seja mesmo equívoco. Mas aqui ele fala que, então, a sociedade política pode comparar-se com uma pirâmide, em que na base estão as famílias, a multiplicidade das famílias, e no ápice o Estado. E no caminho entre uma coisa e outra, uma gama variada e multiforme, dizer, das associações ou sociedades de diversos tipos, dos municípios, províncias e comunidades regionais. E no plano mais vasto agora da relação já entre os estados, estende-se a comunidade das nações, que, como ele disse, é uma entidade, uma sociedade natural. Bom, prosseguimos aqui agora, já adentrando o segundo capítulo do livro Iniciação à Teoria do Estado, do Dr. José Pedro, falando da formação da sociedade política. Diz ele, reiterando o que já vinha no primeiro capítulo.
A sociedade política forma-se pela reunião de famílias e outros grupos sociais. É uma sociedade complexa, uma sociedade de sociedades. Como eu disse, societas societatum. O indivíduo nunca se encontra isolado dentro dela, mas sim participando de um ou mais agrupamentos. De fato, pensemos na nossa situação. Vamos ver aqui. A estimada Laura Porto. Pronto. Boa tarde, doutora Laura. A Laura integra a sua família, seu pai, a sua mãe, a sua avó, seus irmãos. Integra também vários outros grupos, ou seja, uma academia esportiva. Ali o nosso grupo da Uniregistral, aluna frequente, que está toda quarta-feira lá nas nossas reuniões para estudar direito registral imobiliário, na Universidade Corporativa do Registro, que é a Uniregistral. Participa de outras, possivelmente de outras entidades. Faz parte, por exemplo, de grupos para elaborar livros. São várias associações. A casa faz parte de uma igreja, de uma paróquia. Então, o indivíduo não está isolado. Ele mantém uma integração com vários grupos sociais, a começar da família. Entre esses agrupamentos, José Pedro destaca exatamente a família, que é chamada de célula social, ou primeira célula social. Isso se faz em virtude da comparação, uma analogia, que se faz entre a sociedade e um organismo vivo. Ele vai adiante precisar um pouquinho esta comparação, que não pode ser tomada como uma realidade própria. Ou seja, a sociedade não é um organismo vivo, é uma relação de ordem. Isto aqui é mera analogia para melhor explicar, para melhor entender-se o que é a sociedade. E assim como a célula é o último elemento vivo em que este se decompõe, isso, na verdade, é uma aproximação. Hoje em dia já se fala em decomposição muito maior do ponto de vista biológico. Isso não muda nada a observação que ele quer fazer aqui. A família é, isto mesmo, a última unidade social em que a sociedade se decompõe e, portanto, é a unidade social por excelência, é do desdobramento da família, da expansão da família que nasce a sociedade. O que põe à mostra que coisa grave é quando a sociedade como um todo não observa a realidade natural da família e as suas exigências naturais. Isso é relevante para nós pensarmos. É como que negar essa hereditariedade. É como negar a própria causa. As sociedades políticas, prossegue José Pedro, desde as antigas tribos até os modernos estados, se constituem a partir dessa célula máter, ou seja, dessa célula-mãe, célula máter. Algumas vezes é uma só família que, expandindo-se em torno do tronco ancestral comum, dá origem ao Estado. Diz ele, é o caso típico das sociedades patriarcais no Oriente. Outras vezes, várias famílias de procedência diversa se agregam e dão origem à cidade, Tívitas. Tal foi, por exemplo, o modo pelo qual nasceu Roma. Aqui eu faço um parêntese para fazer uma indicação de dois autores, cuja leitura me parece muito interessante para quem queira dedicar-se um tanto ao tema da história das cidades. Um deles é provavelmente se não o maior, um dos 5 maiores urbanistas da história, Lewis Mumford. Ele tem uma história da cidade, a cidade da história, é um volume imenso que foi, aliás, muito bem editado aqui salvo engano, pela livraria Martins Fontes. É um livro valiosíssimo, vale muito a pena ver. Dá todo um histórico da cidade, um livro muito equilibrado, um autor muito culto. E o segundo é uma série de obras daquele que foi, muito possivelmente, o maior urbanista que a América do Sul já produziu, um dos maiores do mundo, que foi diretor da Faculdade de Urbanismo da Universidade de Buenos Aires, Patrício Handley, cujos livros não são tão fáceis de encontrar quanto os de Lewis Mumford, mas é um autor de primeiríssima ordem. Patrício Handley, que morreu há poucos anos, quem eu tive muito gosto de conhecer, ele, aliás, esse é algo que eu não posso esquecer, ele me presenteou com uma série de livros dele próprio, que estavam esgotados. Alguns sobre ideologia do urbanismo,
as utopias no urbanismo. Isso é um trabalho, é um autor realmente que não se deve perder. Então, seus vários livros são magníficos. Então, fica aqui essa dupla indicação para aqueles que queiram se dedicar a ver isso. Eu acho, como é que nós formamos a sociedade política? Há outros livros importantes para isso também. Não quero, com a menção destes dois, esquecer obras importantíssimas, Fustel de Coulanges. Há um livro aqui de um autor brasileiro, Plínio Salgado, sobre a origem das sociedades no plano do município, e outros estudos de muita relevância. Eu faço a indicação, sobretudo, do Lewis Mumford e do Patrício Handler, pelo volume vulto da sua obra, muito ampla e de grande autoridade. Há vários tipos de sociedade política, diz José Pedro. Tribo, aldeia, cidade, império, sociedade feudal, etc. E, por último, surge o Estado Nacional, na configuração jurídica dos povos modernos. Entre o Estado-cidade do mundo antigo, Grécia, Roma, e o Estado-nação dos nossos tempos, há muitas diferenças. Aqui, em relação à cidade na Grécia, e na cidade de Roma, além de Fustel de Coulanges, lembremos uma obra também importante, elaborada aqui na nossa América do Sul, por esse grande autor da cidade de Mendoza, que foi Rubem Calderón Boucher, também morto há pouco tempo. Rubem Calderón Boucher, que deixou uma obra valiosíssima. Parece que alguma coisa está sendo agora traduzida de Calderón Boucher lá pela Resistência Cultural. Está sendo publicada lá pela Resistência Cultural, salvo engano. Vale muitíssimo a pena, tanto o estudo dele sobre a cidade na Grécia quanto na cidade em Roma. Um autor também de grande erudição e pensamento muito sensato. Mas dizia que entre o Estado-cidade do mundo antigo, Grécia e Roma, e o Estado-nação dos nossos tempos, diz José Pedro, há muitas diferenças. Mas num e no outro caso, ou seja, tomemos o Estado-nação ou o Estado-cidade do mundo antigo, nota-se sempre um traço característico de toda e qualquer sociedade política. Toda e qualquer sociedade política. Diz ele, o Estado é um conjunto orgânico de famílias e outros grupos sociais. É isso. Bom, então agora, depois de ter insistido, reiterado esse ponto que é fundamental, ele passa a discutir sobre a Constituição histórica e a Constituição jurídica. Nós vivemos um tempo curioso porque, a julgar por alguns pronunciamentos, a Constituição foi uma descoberta do período iluminista, foi algo que nos livrou do absolutismo, que surgiu, portanto, na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ou coisa que o valha, e que, felizmente, nós temos constituições escritas, etc, etc. O Brasil gosta tanto de Constituição que já teve um montão, e esta mesmo que a meu ver, eu já disse isso, eu digo com todo respeito, com uma certa pena. É a pior das constituições que nós tivemos desde a proclamação da República. Ou seja, conseguiu superar a primeira Constituição republicana. E a prova, um dos sinais característicos disso é o volume de emendas que já existem a respeito desta Constituição, sem contar o número imenso de normas dessa Constituição que não se aplicam. Porque desconheceu-se o país real. Fez-se uma Constituição ideológica, uma Constituição abstracionista, que pode aplicar-se para, como diz Joaquim Nabuco, na grande obra que foi Balmaceda, a um país do futuro, a um país imaginário, inaplicável ao Brasil. Então, esse desconhecimento do Brasil real, o afastamento por meio da Constituição, muitas vezes se dá porque se criou o mito do constitucionalismo. Não tem nada a ver com a Constituição. Bastaria lembrar aqui que Aristóteles redigiu inúmeras constituições. Se tratou de várias constituições das cidades da sua época. Bom, José Pedro então fala da Constituição histórica e da Constituição jurídica. Durante muitos séculos, diz ele, as sociedades políticas organizaram-se juridicamente de maneira a refletir no seu regime de governo essa Constituição natural e orgânica, ou seja, essa Constituição histórica. Eu queria, antes de prosseguir, lembrar de um episódio muito interessante. Agora não vou me lembrar do nome da cidade espanhola. Essa história, salvo engano, está narrada num livro
de um historiador, pensador espanhol, José María Pemán, que é o autor da letra não oficial do hino da Espanha. José María Pemán conta que, em determinado tempo, um representante de uma cidade espanhola foi visitar o imperador Carlos V, quer dizer, que seria o imperador Carlos V, do Sacro Império Germânico. Naquele tempo, a eleição para chefiar o Sacro Império era feita pelos príncipes e efetivamente era da regra que se pagasse um preço pelo voto. Entendia-se que era assim. E esse mandatário foi visitar o futuro imperador Carlos V com a missão de dizer que a tal cidade que ele representava não daria nem um tostão para a eleição do imperador. Só que ele chegou lá na hora, ficou em meio àquela pressão, né, situação complicada, no meio de gente da corte, etc., e acabou se comprometendo a pagar, contra a vontade da cidade. Ele volta, então, à sua cidade e lá confessa aos seus mandantes, né, os líderes da cidade, que ele, então, se havia deixado levar pela circunstância e que se comprometera a pagar. Mandaram dinheiro para o imperador. E a cidade, olha que decisão interessante, a cidade disse, olha, como nós indicamos mal o nosso representante, indicamos muito mal, nós temos em consciência o dever de cumprir aquilo que ele em nosso nome disse. Então vamos mandar o dinheiro, vamos mandar. Mas ao mesmo tempo ele, por ter traído as nossas determinações, vai ser julgado. Foi julgado e foi morto, aplicada a pena de morte. Então, o que tem nisso? Isso é uma Constituição histórica, ou seja, respeito à vontade daqueles que constituíram a cidade. Não se fazia, imagine que para aumentar impostos, a primeira Constituição democrática que se pode falar, ela é espanhola, anterior à Magna Carta de João Sem Terra. Numa outra ocasião, eu vou trazer o texto aqui dessa Constituição. E olha, o que acontece? Nenhum imposto, nenhum tributo era aumentado sem que a comunidade concordasse com o aumento. Nenhuma lei penal era votada, aumentada, alterada, sem que a comunidade concordasse com aquilo. Então, era um respeito à Constituição histórica, em vez de ser uma Constituição elaborada dentro do gabinete, muitas vezes escrita pelo quinto secretário. Alguns tratadistas, prossegue aqui José Pedro, contestam que o Estado possa ser considerado uma formação natural e fazem ver que se trata de uma formação histórica. É que ao falarem em natural, diz ele, têm em vista os seres vivos ou a natureza corpórea. E, evidentemente, nesse sentido, não se pode falar em formação ou construção natural de nenhuma sociedade. A expressão orgânica é aqui tomada metaforicamente, foi o que antecipei aos senhores, por uma comparação com os organismos, pois, à semelhança destes organismos, a sociedade se compõe de partes distintas com funções próprias, tais como os órgãos de um corpo vivo. Assim também o natural numa sociedade tem suas analogias com o natural no mundo físico, mas são apenas analogias muito remotas. E aí ele conclui, a sociedade não é um todo dotado de unidade essencial, não forma uma substância, substância é cada um dos indivíduos ou pessoas que a compõem, não está sujeito ao determinismo das leis físicas ou das leis que regem o funcionamento dos organismos vivos, vida vegetativa. Dois aspectos a mencionar. Exagerou-se muito essa ideia, esta referência à organicidade social. Um autor suíço, Blanchard, chegou mesmo a descrever fisicamente as nações. De maneira pitoresca, né? Eu perdi a nota dessa citação, está num livro dele, mas eu já não encontro mais. Dizendo que a França tem um nariz grande, assim como o meu. Lembrando a figura do De Gaulle. E explica por que é assim. Você exagera essa referência orgânica. Na verdade, a organicidade da sociedade deriva do fato de que, embora cada uma das suas partes tenha
uma função própria, essa função acaba se exercendo e se comunicando, de modo que se participam de uma relação de ordem. A sociedade é uma unidade de ordem, em que uns se projetam para resolver, para ajudar a subsidiar outros. Daí a ideia, se nós pensarmos a ideia de mercado, a ideia de dinheiro, a ideia de trocas. Se alguém produz leite e precisa adquirir feijão e troca isso, e assim nós podemos entender bem as relações de câmbios na sociedade. E isso, por exemplo, agora, nesses momentos de paralisação ou de semi-paralisação da vida econômica, nós estamos começando a ver que isso ocorre, na verdade, eu vou usar essa expressão, em cascata, não é? Ou seja, eu mantenho a produção industrial, mas fecho o comércio. Então o comerciante não compra, porque ele não vende. Então eu não saio da minha casa, não vou comprar, suponham aí, um livro, ou um caderno, ou um celular, não importa o que. Eu não comprando, esse comerciante não compra da indústria. De maneira que o fato de eu não comprar faz com que o comerciante tenha ele próprio dificuldade de sobrevivência. Essa dificuldade de sobrevivência dele faz com que ele demita alguns servidores, alguns de seus empregados. Esses empregados, por sua vez, já não vão comprar com a mesma facilidade o arroz, o feijão no merceeiro, e assim por diante. Na vida social nós não vivemos encastelados, não é? Este confinamento em que nós nos encontramos, independentemente aqui de avaliar se foi bem ou mal determinado, não é isso que vamos levianamente aqui considerar, traduz-se indefectivelmente num consequente do ponto de vista econômico. É inevitável. A não ser que nós tenhamos uma afirmação de base, que até agora não se provou na história do mundo, de que dinheiro nasce em árvore. Existe um problema de erro de botânica. Não é? Ou podemos esperar, por exemplo, que caia o maná do céu. Isso já ocorreu. Isso é uma intervenção sobrenatural. O normal das coisas, o ordinário das coisas é que a economia se processa por meio da atividade normal, ordinária, de trabalho das pessoas. Por outras palavras, a ordem natural, diz José Pedro, nas relações humanas, que trazem o selo da liberdade e da razão, não pode ser reduzida à ordem natural dos fenômenos do mundo físico-biológico. Não é por isso, entretanto, que se vai negá-la. E é exatamente a formação histórica das sociedades que nos permite conhecer a sua constituição natural, pelo agrupamento de famílias, o aparecimento de outros grupos e a generalização das normas jurídicas, cuja origem está nos costumes observados em cada meio social. Aqui é importante. Propriamente existe uma naturalidade metafísica, ou se nós quisermos até mesmo física, a natureza de um leão, de um gato, de uma pedra, a natureza humana, etc. Mas existe também uma natureza em um sentido secundário, com uma natureza concreta, que é a natureza histórica. Ou seja, a história connaturaliza algumas coisas em relação às sociedades ou aos indivíduos. Nós temos, cada um de nós, a nossa própria história. O nosso caráter se forma ao longo do tempo exatamente em razão da nossa história, de como nós enfrentamos as tendências do nosso temperamento, para bem ou para mal, de como nós nos educamos nas virtudes ou nos pervertemos nos vícios. Essa é a nossa história. E é por isso que nós podemos ter aquilo que se chama de certeza de tendência. Quando nós conhecemos uma pessoa, conhecemos bem uma pessoa, nós temos uma certa avaliação, uma prognose provável de como essa pessoa há de comportar-se. Você sempre há algo de contingente, ou seja, Santo Inácio de Loyola falava no perigoso negócio da salvação. Ou seja, enquanto somos vivos, podemos ser criminosos, passando da potência ao ato, como disse Roger Merlin e André Vitti, também. E, portanto, podemos pecar. Mas nós temos as nossas tendências dadas historicamente. Então, sabemos mais ou menos como uma pessoa deve comportar-se, porque é costumeiro que ela age de determinado modo. E as sociedades também. Elas se constituem ao longo do tempo, elas têm os seus costumes, elas têm as suas raízes históricas, elas têm a sua historicidade. Aliás,
Para mim, o melhor livro de José Pedro é justamente um livrinho chamado A Historicidade e a Elaboração Legislativa. Historicidade do Direito e a Elaboração Legislativa. É magnífico esse livro. E é exatamente por isso. Você vai dar a Constituição. Ela é histórica, é verdade, mas essa história se conaturaliza. Se faz história entranhada das comunidades. Depois pode dizer natural, a sua natureza histórica. Vou dar um exemplo aqui que interessa, vamos ver aqui, a doutora Mônica Dalla Vecchia e a Laura Porto, que estão os nomes que aparecem aqui na tela. Haverá outros, eu não estou vendo. Nós dizemos que o notariado latino, por exemplo, a doutora Mônica, que é tabeliã, a Laura Porto, que é uma advogada especializada em notas e registros, que o notariado latino possui uma natureza. Isso não é natureza, não nasceu, não brotou do nada. Né? O notariado não nasceu da terra, não brotou como árvore. Por que se fala nessa natureza? Isso é natureza histórica, ou seja, são séculos e séculos em que se foi sedimentando um conjunto de características do notário, um conjunto de princípios. Ou seja, se nós pensamos no princípio da imediatidade, o princípio da veracidade, o princípio da rogação, e aí por adiante. Isso que vai nos dar a chamada auctoritas, autoridade do notariado, ou seja, a sua história. Isso se connaturaliza, ou seja, é uma natureza não metafísica, não pode dizer-se isso, é certo. Mas é uma natureza histórica, e é natural também. Portanto, dessa constituição histórica da sociedade, prossegue José Pedro, desviou-se o direito público moderno, sob a influência dos princípios abstratos da, digo eu agora, o adjetivo é meu, da perversa Revolução Francesa. José Pedro, mais contido, não indicou aqui o termo perverso. Começaram então as constituições escritas, que se elaboravam sem levar em conta a formação natural e histórica dos povos. Ou seja, elaboravam-se constituições idealistas. Façamos uma constituição. Pouco importa o povo que ela se vai aplicar. Hoje em dia se fala em reengenharia social. Ou seja, grupos que se sentem iluminados, não é por pouco que a Revolução Francesa se entronca no plano do iluminismo, que se sentem particularmente iluminados, vão eles cuidar da Constituição melhor para a sociedade, porque eles acham que a sociedade seria melhor assim ou assado. Né? Não importa o material, a história, a vontade, a liberdade daqueles a que aplicar essa reengenharia social. Isso provém dessa ideia, que as constituições escritas se transformam em verdadeiros mitos. Esquemas de organização política eram importados por algumas nações segundo o figurino e moda. Eu vou dizer uma coisa aqui. Rui Barbosa teve, ao final da vida, uma afirmação muito interessante acerca da sua própria formação. E disse, eu só conheci o Brasil depois que li o Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Antes, o Barbosa trabalhava em um escritório em que só havia livros estrangeiros. Não tinha ideia do que era o Brasil. Daí a importância aqui, que já antecipo, nós veremos essa indicação mais à frente, de que nós nos dediquemos a estudar de perto a obra desse que talvez tenha sido, juntamente com Alberto Torres, o maior dos nossos sociólogos. Mencionemos também Gilberto Freire, tem valor, não se pode negar, Câmara Cascudo, mas o maior dos nossos sociólogos, no campo especificamente do direito, chama-se Francisco José de Oliveira Viana. As obras de Oliveira Viana são imperdíveis. Ler o Idealismo na Constituição, ler as instituições políticas brasileiras. Uma das nossas aqui, deve estar assistindo a aula aqui, a doutora Amanda Gil, dedicou-se a ler as instituições políticas brasileiras e disse-me que leu com proveito. E é um episódio muito interessante, eu levei, logo após a aprovação da emenda constitucional 45, eu levei o meu livrinho de Idealismo da Constituição, do Oliveira Viana, estava encadernado com uma encadernação muito novinha, porque o livro, aqui para nós o livro estava caindo aos pedaços, eu mandei encadernar, e ele ficou novinho. E eu levei para uma sessão do extinto, saudoso Tribunal da Sala Criminal de São Paulo, e abri determinada página e pedi licença aos colegas e li. E os colegas disseram, não, é isso mesmo, que barbaridade, como foi feita essa votação. Estavam criticando a forma como foi votada a emenda constitucional 45, porque foi transmitida pela televisão, e vários parlamentares estavam de costas quando se fazia a votação. Não, aquilo era, na verdade, mais uma manifestação pro forma do que uma votação
de algo que mudou a estrutura do Poder Judiciário, inteiramente. E conduziu a esse tribunal imenso, que é o Tribunal de São Paulo, cuja administração, embora deva reconhecer o esforço de muitos colegas em tentar uma boa administração, eu próprio fiz parte de uma dessas 2 anos, 3 anos mais ou menos, dos órgãos de direção do tribunal. Muito difícil, porque o tamanho é imenso. Essa grandiosidade é o grande pecado do Tribunal de São Paulo. E, pois, isso foi votado lá. E quando eu li, eu disse, não, isso foi mesmo, achando que a crítica que eu estava lendo, de Oliveira Viana, era dirigida ao que estava ocorrendo no ano de 2004, dezembro de 2004, quando foi votada a emenda 45. Eu disse, olha, eu queria explicar que esse livro aqui é do início do século passado. Para você ver a ideia. É isso, é idealismo na Constituição. Então, como diz o doutor José Pedro, esquemas de organização política eram importados por algumas nações segundo o figurino em moda. Então, como o figurino em moda era o americano, era o francês, se importava para o Brasil. O Brasil teve a sua primeira Constituição, criando, como eu disse há pouco, os Estados Unidos do Brasil, copiando a Constituição americana. O Estado deixava de se moldar à constituição da sociedade para se organizar artificialmente, segundo princípios incompatíveis com a reta ordenação de qualquer comunidade política. Entre esses princípios, prossegue José Pedro, devemos mencionar, pela grande influência que exerceram na transformação do direito, os da filosofia política de Jean-Jacques Rousseau. É certo que o radicalismo de seu autor, Rousseau, não foi seguido por todos. Muitos, até dos juristas revolucionários, se apressaram em corrigi-lo. Não resta dúvida, porém, que a concepção geral da sociedade política nas democracias modernas está inspirada no pensador genebrino que escreveu o famoso ensaio sobre o contrato social. Lembremos-nos que num de seus livros, Rousseau começa exatamente dizendo: tratemos de não considerar os fatos porque eles não interessam para nada. Não interessavam os fatos. Interessava apenas criar o imaginário. E nós sabemos que às vésperas da Revolução Francesa, as elites estavam embevecidas pelo imaginário. Rousseau exatamente imagina a sociedade constituída por um contrato entre os homens. Ele vai reconhecer que isso é um mito. Não existiu contrato algum. Mas ele constrói em cima desse mito. Como Hans Kelsen constrói toda a sua pirâmide em cima do mito da norma fundamental que ele sabe que não existe. Um contrato que depende da livre vontade dos indivíduos assim reunidos. Daí a ideia do povo soberano, concebendo-se o povo, em Rousseau, não mais como conjunto de famílias, eis aí, e outros agrupamentos, mas como massa amorfa dos indivíduos ou cidadãos. Lembremos-nos também de que o mito do Beau Sauvage, ou seja, o mito de que o selvagem livre representa a bondade, a quintessência da bondade, opondo-se, pois, a visão que se encontra, a perspectiva que se encontra no Testamento, no Antigo Testamento, da existência do pecado original, que vulnerou, embora não tenha aniquilado a natureza humana, não tenha impedido que o homem pratique atos bons, vulnerou essa natureza. Ou seja, o homem tem uma tendência ao erro da inteligência e ao mal da vontade. Prossegue José Pedro. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dos revolucionários franceses, tem em vista esse homem ideal e desligado de suas relações concretas com as diversas sociedades a que pertence. Lembra que há uma passagem interessante no livro Considération sur la France, do José de Maistre, em que eu vou localizar aqui isso melhor, vou dizer melhor isso, numa outra exposição. Mas eu, lembrando de cabeça, eu quero dizer assim, olha, eu não conheço nenhum homem abstrato. Eu conheço persas, conheço gregos, conheço franceses, mas o homem com H maiúsculo, esse eu nunca vi. Esse é o homem de Rousseau, era o homem com H maiúsculo. É o homem das declarações de direitos humanos. É o homem, muitas vezes, que se encontra nessas pomposas declarações constitucionais, ou seja, um homem imaginário, idealizado. Não é de carne e osso, não tem patelas, não tem sangue, não tem nada. É um homem com H maiúsculo.
ao qual se dirigem muitas vezes amores abstratos, dedicações abstratas. E a ele se dedica em detrimento de atender às situações concretas daquele pobrezinho que está ali ao nosso lado. Vejam que coisa a que levam essas perversões de natureza ideológica. Esse homem ideal, portanto, está desligado das relações concretas com as diversas sociedades a que pertence. Daí também o serem abolidas as antigas corporações de ofício, que eram o grande limitador do poder político, hein? E subvertida a organização hierárquica da sociedade por meio das classes ou ordens. Lembremos que as corporações de ofício eram entidades de direito público. Essa é a grande diferença a examinar, e eu tenho procurado chamar a atenção isso no ambiente do direito notarial e registral, no plano institucional, para mostrar que o ideal de um direito organizatório das notas dos registros era que houvesse, em vez de entidades particulares que pensam representá-las, e muitas vezes as representam bem, não necessariamente as representam mal, não façamos um juízo precipitado. Mas em vez de entidades particulares, entidades de direito público, não estatal. É que nós, nesses tempos, consideramos como público, como se a palavra público representasse o mesmo que estatal. Não conseguimos compreender muito bem a diferença entre público e estatal. Por força exatamente dessas tendências modernas, não é? Eu aproveito aqui para fazer um parênteses. Eu peço desculpas, de vez em quando, por essa referência muito específica a temas de notas dos registros, mas boa parte daqueles que me honram aqui com a presença nessas nossas reuniões provém exatamente de grupos de estudos de direito notarial registral. Por isso, esses exemplos às vezes calham. A Constituição Federal, em seu artigo 236, fala na delegação das notas e dos registros. O que é que o Estado, na verdade, delegou? De fato, praticamente nada. Mas acho que juridicamente se pode pensar, historicamente, em uma delegação. A delegação de uma potestade. Potestade de fé pública. Tudo bem. Eu admito que isso é uma delegação de poder. O resto não foi delegado coisa nenhuma. Embora a Constituição fale em delegação, delegou só o poder da fé pública, a potestade da fé pública. O resto é resultante da auctoritas, do próprio notário e do registrador. Portanto, o equívoco, portanto, grave é imaginar que o Estado delegou essas atividades a particulares. Não é bem assim. Delegou a potestade da fé pública, não o mais. Essas entidades surgiram, por assim dizer, quase espontaneamente, ao longo dos séculos, na história das civilizações. Isso não foi o Estado que criou o serviço notarial. O serviço notarial, a atividade notarial, estava de tal modo existente que o Estado foi lá para dotá-la da fé pública para que ela extraísse melhor benefício para o bem comum. E a partir daí a linguagem vai passando e em determinado momento se transforma isso não só como uma delegação completa do Estado, como se o Estado estivesse fazendo um ato de benemerência ao permitir essas atividades, mas ainda com algo mais grave, é que se transforma o notário o registrador em funcionário público, stricto sensu. E se não coubesse mais agravamento dessa situação, alguns ainda batem palma diante dessa situação e agradecem a benemerência estatal. Bom, daí finalmente o sufrágio universal de base individual, contra cuja realidade José Pedro bate bastante. Base individual igualitária. Prossegue ele, no mais absurdo nivelamento entre os cidadãos anônimos sob pretexto de igualdade jurídica, conduzindo de fato aos regimes das oligarquias e ao predomínio dos grupos que conseguem manipular o voto. Vou ler novamente essa passagem de José Pedro, que é uma passagem forte. Daí, finalmente, o sufrágio universal de base individual e igualitária, no mais absurdo nivelamento entre os cidadãos anônimos, sob pretexto de igualdade jurídica, conduzindo de fato aos regimes das oligarquias e ao predomínio dos grupos que conseguem manipular o voto. Deu-se assim, conclui ele esta parte, a violação sistemática da ordem natural das agremiações humanas e instalou um conflito
permanente entre a Constituição Jurídica do Estado e a Constituição Histórica da sociedade. Bom, nós vamos então parar aqui, porque o próximo texto já é a relação entre os grupos sociais e o Estado, é algo que nós precisamos ver com cautela, é um tema mais denso, e na sequência começar a examinar uma outra questão importantíssima, que é a ideia de bem comum, fim do Estado, sobre a qual eu quero dedicar também algumas palavrinhas de comentário ao texto do Dr. Zé Pedro. Muito bem. Vamos agradecer aqui, doutora Laura, já cumprimentei, doutor Eduardo Amadei, minhas saudações, doutor Geval Almeida, igualmente. Obrigado, Laura, o som está ótimo, espero que sim. Eu não estou desprezando o microfone que eu ganhei do meu querido amigo desembargador Flávio Dalla Vecchia, parâmetro para a Justiça do Paraná, um grande desembargador do Tribunal Paranaense, mas é que eu também ganhei um outro microfone imenso, aqui, direcional, até para instalar precisei contar com a ajuda de um dos meus genros, porque eu nem conseguia instalar isso, é complexo demais para os meus pobres e desgastados neurônios. Dr. Tiago Banafranco, boa tarde. Dr. Gustavo Varetieri, igualmente, boa tarde. Doutora Mônica Jassaldei, prezada registradora Margarete Maia, estimada amiga. Doutora Milena Tim, boa tarde. Doutor João Paulo Silveira dos Santos, igualmente. Estimado Fausto Mota. Thaís Camati, registradora lá de Paraíso das Águas. Grande Amazona também, não é? Muito bem. Dr. Bruno Lincoln, boa tarde. Doutora Cátia Jonas Dias, minha estimada assessora lá na Universidade de Guarulhos. Doutora Léo Lepanta, já tive a oportunidade de saudar a doutora Amanda Gil e igualmente faço a minha saudação ao Conde Júlio. Doutora Regina Fátima Faria Dipp. Quando a própria mulher assiste às aulas, é menos mal, não é? Menos mal. Doutora Mônica, doutor Jefferson Canachiro, boa tarde. Doutor Hilário Lula, também boa tarde. E meu querido amigo José Roberto Leme Alves de Oliveira, grande magistrado aqui no estado de São Paulo, a quem apresento os meus cumprimentos. Muito bem. E assim, terminamos mais esta exposição, em meio ao nosso confinamento. Já alguns pretendendo fazer um paralelo entre os vários tipos de confinamento e os regimes prisionais, regime aberto, regime semiaberto, regime fechado. Outro dia eu examinei uma sentença em que se criou um sistema intermediário entre o semiaberto e o fechado, que é o chamado regime de passagem para o semiaberto, em que já se instala de fato o semiaberto. As coisas estão num ritmo, um vórtice imenso de criação jurídica e sobretudo judicial. Agora apareceu um tal como é que se chama? Princípio da excepcionalidade, alguma coisa assim, constitucional, em que não é preciso observar a Constituição para atender determinadas situações. Então, em vez de editar-se lei, edita-se decreto autônomo, embora a Constituição proíba a edição de decreto autônomo. E sustenta isso como cabível. Onde está isso na Constituição? Não, isso é um problema de princípio. Os princípios constitucionais que se podem criar livremente, especialmente no confronto com uma pan-constituição, em que há de tudo no âmbito da Constituição. Isto leva frequentemente ao risco de uma coisa chamada arbitrariedade, ou seja, decide-se de acordo com a inclinação de turno. Então, decide uma coisa ou outra, quem tem poder decide. Corresponde a antigo aforismo conhecido já no direito romano. Quod principis placuit, leges habet vigorem. Ou seja, o que agrada ao rei tem valor de lei. Então é isto. Então, não parece que seja o campo jurídico mais adequado nós adotarmos esses excessos, né? A meu ver. Mas, enfim, devemos ver cada caso e nesse aspecto é preciso louvar que uma das decisões do pleno do nosso último dos tribunais diz exatamente isso, que nós, em cada situação devemos julgar a legalidade das medidas adotadas, né, nesse campo da pandemia. Isso está bem ressalvado nessa decisão que eu mencionei.
Muito bem, meus senhores. Muito obrigado. Agradeço novamente à Noreg do Paraná a divulgação desta nossa aula, desse nosso reencontro com o pensamento de Galvão de Souza, grande nome do justnaturalismo clássico brasileiro e um dos maiores da teoria do Estado e da filosofia do direito neste nosso Brasil. Muito obrigado, um bom final de semana a todos e até terça-feira, se Deus assim permitir.